Olá, amigos. Está no ar mais um Mensagens de Luz, abordando o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. Eu sou Luiz Otávio, colaborador da Fraternidade Espírita Obreiros do Bem. E hoje tenho a honra e o prazer de receber nosso companheiro Daniel. Tudo bem? Tudo bom, Luiz. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de vocês poderem me ouvir. Espero que a gente possa ter uma boa reflexão aí e que os nossos amigos possam nos iluminar e iluminar vocês que estão aí vendo. Com certeza. Hoje, Daniel, trataremos do capítulo 28. Você pode nos dizer qual é o título deste capítulo e fazer a remissão bíblica? Muito bem. Na conquista da liberdade. Ela traz uma parte da carta de Paulo aos Gálatas. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Muito bem. Então, está tratando aí, este capítulo vai nos dizer da escravidão e da liberdade segundo Cristo. Exato, exato. Então, Emmanuel, ele começa, Daniel, falando de algumas situações que remetem à escravidão. Quais as características dessa escravidão, Exato. segundo essas passagens? Exato. Emmanuel começa falando a respeito da mente humana antes do contato com o Cristo, o Divino Mestre, né? Como ele fala aqui, o Divino Libertador, né? Então ele comenta a respeito das nossas paixões que nos levam a essa prisão, né? Ele cita em alguns parágrafos aqui do cativeiro da violência, do grilhão do ódio, da ignorância, né? E da guerra. E aqui ele falando a respeito da violência, do ódio, da ignorância, ele remete ao sentimento humano de que há um senhor e um servo, ou um senhor e um escravo, né? Do preconceito de raças, e hoje a gente pode também estender para sectarismo, preconceito de diferenças de opinião, de forma, de atitudes, de opções que a pessoa toma na vida, né? Então ele fala sobre isso, sobre o ódio. Aí ele fala sobre a ignorância que aprisiona a inteligência, utilizando a inteligência para o vício dourado. O vício dourado seria essa busca gananciosa do ser humano a qualquer custo pelo ganho individual, pelo ganho egoístico dos bens materiais, né? E aí passando, sabe-se lá, por cima de outras pessoas, né? E, por fim, a guerra, né? Que ele fala a guerra em si, como infelizmente hoje nós, agora em 2022, ainda estamos vivendo, mais uma vez, na história da humanidade, mais uma vez a guerra, que traz desolação, destruição às sociedades, ao povo, né? De uma forma geral. Tanto aquele que está sendo, está sendo violentado, como aquele que violenta também. Todas as sociedades elas se destroem na guerra, né? Então ele traz essas figuras para a gente pensar que são paixões humanas. Em seguida, se por um lado ele trata da escravidão em todas essas situações, por outro lado, ele começa a discorrer a respeito da liberdade em Cristo. Isso. E aí ele traz Cristo, né, que trouxe a libertação espiritual do mundo, né? Espiritual. Exato, ele traz essa palavra que é muito importante, libertação espiritual. Acho que é difícil para nós compreendermos muitas vezes, nós que estamos aqui encarnados, e é muito importante a gente buscar no Evangelho de Jesus, na doutrina de Jesus, também agora na doutrina espírita, né? Essa compreensão da verdadeira vida, da vida espiritual, que nós somos seres espirituais imortais. E quando nós estamos aqui encarnados, realmente é muito fácil a gente se confundir, né, com essa situação. Porque nós temos aqui
uma realidade muito palpável. E a gente, às vezes, se confunde com as condições que são colocadas na Terra para vivermos, né? Mas se a gente tiver um olhar espiritual para a vida, a gente consegue, inclusive aqui, encarnados na Terra, observar as situações da vida com outro prisma. É isso que Cristo nos trouxe, né? Quando ele fala libertação espiritual. E aí ele fala, né, a respeito da simplicidade, simplicidade de espírito, né? Aí você vê no Sermão do Monte, né? Não, existem, né, os mansos pacíficos, os pobres de espírito, né? Que ele fala sobre humildade, sobre essa mansietude. Então a simplicidade ela engloba muita coisa. Simplicidade de espírito, né? O equilíbrio espiritual, ele comenta aqui, né? A esperança. E aí muito importante, a gente estava falando da vida espiritual, da vida material, né? Essa esperança de que nós estamos a caminho de Deus. Esse é o nosso caminho, da pureza de espírito, da pureza moral, né? Então transformarmos todas essas paixões nossas em algo divino, né? Então essa esperança, né? E a alegria da vida, ele fala aqui também, né? Claro, a alegria aí por si só é espiritual. Nós temos que ter alegria sempre, né? E procurar a alegria. Aqueles outros exemplos não trazem alegria, né? A pessoa pode ter uma sensação superficial, momentânea em alguns momentos, mas a alegria profunda, aquela que vem do coração mesmo, ela ela só é conquistada assim, na alegria espiritual, né? E temos a conclusão. A conclusão, que é o último parágrafo de cada capítulo. Normalmente Emmanuel traz a síntese de tudo que eu vou ler e vou rapidamente refletir com vocês aqui. Devemos, pois, ao Senhor a felicidade de nossa gradativa independência para a imortalidade. Como falamos, né? Da independência para a imortalidade, a independência do espírito, né? Nos libertarmos dessas paixões que nos prendem, né? Entretanto, para atingir a glória divina a que estamos destinados, é preciso, saibamos, renunciar conscientemente à nossa própria emancipação. E aqui nós discutimos até um pouquinho, emancipação ela pode ser, ela é de uma certa forma na nossa língua um sinônimo de liberdade, mas não é a liberdade em si. A liberdade é uma coisa muito mais ampla, muito maior, e aqui a gente pode interpretar essa emancipação como a gente nos afastarmos conscientemente dessa noção que nós temos da sensação da liberdade dos bens materiais, da vida material. Daquilo que para a vida material. Para a vida material, exatamente, né? Então, essa emancipação, ele usou um sinônimo, acho que nesse sentido aí, né? Sustentando-nos um serviço espontâneo em favor dos outros, porquanto somente através da nossa voluntária rendição ao dever, por amor aos nossos próprios deveres, é que realmente alcançaremos a auréola da liberdade vitoriosa. E aí ele encerra com a liberdade vitoriosa. E que seriam esses deveres? Os nossos deveres de servir ao próximo. Ao próximo, a quem está ao nosso lado. E servir como? Transformando esses sentimentos. O sentimento da violência, né? na mansitude, o sentimento do ódio no amor, da compreensão, do respeito, né? Então, cada momento que a gente tem na nossa vida, nós temos capacidade de vivermos essa realidade. Quando a gente compreende que nós somos todos filhos de um só Criador. Todos somos criaturas de um só Criador. E, portanto, irmãos. Portanto, irmãos. E estenderia aqui, hoje eu tive uma reflexão, estudando essa passagem, por que não pensarmos também como nós agimos em relação aos nossos irmãos animais, que também são criaturas de Deus? Será que nós não podemos usar, nós que muitas vezes temos essa possibilidade de convivermos com eles, né, com esses nossos irmãos menores, de como nós estamos agindo? Também é uma forma de transformarmos isso. O mais importante é que a gente traga isso de dentro para fora. Não seja algo superficial, seja verdadeiro. Então,
acho que é interessante a gente começar a observar no nosso dia a dia como nós estamos nos posicionando face a essa condição de nos compreendermos todos como irmãos e podermos, dentro da nossa possibilidade, servir. Servir uma palavra amiga, servir simplesmente de estar ali do lado, servir na alegria, servir materialmente, servir dando oportunidade, servir aproveitando a oportunidade dada e assim por diante. Todas as maneiras de interação que nós temos com os nossos irmãos, irmãs, enfim, né, criaturas de Deus como também nós somos, e nós agirmos nesse sentido, a gente vai conseguir atingir essa liberdade, a liberdade do espírito, que nos traz tranquilidade, que nos traz paz, né? Acho que é a mensagem aqui. Então, portanto, que busquemos a liberdade em Cristo com a prática do amor. Com a prática do amor, com certeza. Este foi mais um Mensagem de Luz. Agradeço muito a presença do nosso amigo Daniel. Espero contar com ele em próximas oportunidades. Com certeza. E até a semana que vem, quando trataremos do próximo capítulo do livro Palavras de Vida Eterna.